Autocuidado não é performance. Daquilo que vemos às vezes nas redes sociais, tem que ser tudo intocável, perfeito. Vamos ter que falar sobre isso. Eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano. As emoções são fonte de informação, não são inimigas a abater. Sempre respeitar o outro, sim, mas antes de mais nada nós temos que nos respeitar a nós. E independentemente do que o outro vai pensar ou achar, se eu comunicar um limite com respeito, então está tudo certo. Eu estou a dizer um não com respeito porque eu estou a dizer um sim a mim. E um sim a mim é amor próprio. É autocuidado. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nave, de volta. Estou muito feliz de estar aqui de volta, passados quase 2 anos. Passou muito tempo. No outro dia não queria acreditar que o meu filho já ia fazer 2 anos, fiquei chocada. E que eu há 2 anos também que já não estava a gravar o podcast, portanto eu parei em fevereiro de gravar, penso eu. O meu filho nasceu em abril, já estava assim com um barrigão e agora estou aqui de volta nesta nova versão e este é um dos primeiros episódios. Estou mesmo muito feliz de ter aqui uma pessoa que eu gosto muito e com que eu já tive aqui o prazer quase de passar este dia. Então vou passar a apresentar-vos a minha convidada de hoje. É uma mulher maravilhosa, linda, esposa, mãe por amor, psicóloga por paixão, apaixonada pela vida e por conhecer o mundo, e a sua jornada como psicóloga é indissociável da sua jornada como pessoa. E é por isso que o seu propósito é o de evoluir enquanto ser humano e dar o seu contributo a todas as pessoas que também se permitam abraçar esta viagem incrível que é a viagem ao centro do nosso ser. Tenho aqui comigo a Helena Paixão, bem-vinda. Obrigada, Inês. Um prazer e uma honra estar aqui contigo. Estou muito feliz. Também estou muito feliz de celebrar contigo esta nova fase aqui da nave, destas viagens. Este teu regresso. Estas viagens também aqui ao centro do nosso ser. Muito feliz porque também estás a fazer parte deste projeto, deste sonho que arranca agora também. Que é um sonho que eu não sei se ainda posso falar dele ou não, portanto vou deixar assim a pairar, não sei quando é que vai sair o episódio, mas ficam a saber que a Helena também está dentro desta nova versão que a nave, destes novos contornos que a nave também está a tomar, e estou muito feliz de te ter aqui. É uma honra. E podermos falar hoje aqui um bocadinho do teu livro e de outras coisas que eu acho que temos aqui, e hoje já tivemos a oportunidade de falar um bocado. Temos algumas coisas em comum na nossa visão também, na visão do nosso trabalho com as pessoas, na visão também aqui de algumas partes da nossa história que se cruzam. Isso. E eu queria começar por te perguntar como é que surge na tua vida o autocuidado? Olha, Inês, o autocuidado surgiu aqui de uma forma muito natural. E muito inesperada ao mesmo tempo, portanto não foi algo que eu tivesse pensado propriamente nisso. Surgiu inicialmente com um convite, até foi na altura na sequência do Dia da Mãe, para fazer algo precisamente nesse sentido. E entretanto surgiu a proposta de fazer o alfabeto do autocuidado, na altura com o Livros do Horizonte e também com o apoio da Vita Cresce, e fizemos assim coisas muito giras na sequência desse projeto. E a partir daí abriu-se esta porta dedicada ao autocuidado e eu comecei cada vez mais a ficar não só apaixonada pelo tema, como também a olhar com mais nitidez para a importância que o tema tem na maioria da vida de todos nós. E depois, entretanto, surgiu o convite para fazer o livro aqui, este bebé literário, O Poder do Autocuidado, e na realidade, embora o tema em si eu não tivesse pensado nele, trabalhar nele dessa forma, inicialmente na prática clínica, mas na realidade o que é que eu fui percebendo? Cada vez mais eu via pessoas, e sobretudo mulheres, que eu atendo também homens, eu e a minha equipa, mas maioritariamente mulheres, e muitas mulheres que olhavam muito mais para fora, olhavam muito mais para os outros, para o cuidar dos outros, e está tudo bem nós cuidarmos dos outros, nós somos seres sociais e relacionais, mas a questão é, muitas vezes essas mulheres de todo não cuidavam delas, não olhavam para dentro, não se conheciam e muitas delas às vezes perdiam-se mesmo nesse caminho, no limite deprimiam.
Portanto, cada vez mais o autocuidado começou a fazer muito sentido mesmo trazê-lo para a prática clínica. E depois, com o poder do autocuidado, quis mesmo aí desmistificar conceitos, preconceitos, e trazer, acima de tudo, perceber o que é isto do autocuidado, porque ainda há muitos mitos acerca disso. E na verdade, agora estava a ouvir-te e antes estávamos aqui em off a falar disto do autocuidado e de chegarmos à conclusão que o autocuidado é tudo, é quase tudo, não é? Quase tudo. O que faz parte do nosso trabalho preventivo de saúde mental, não é? Totalmente. Autocuidado é tudo. Totalmente. E tem sido isso cada vez mais, me tem apaixonado na área do autocuidado, porque o autocuidado não só é intervenção também, mas sobretudo prevenção. E começarmos a perceber que autocuidado na prática, porque é importante sairmos da teoria, não é? Daqueles conceitos bonitos, do perfeitamente perfeito, daquilo que vemos às vezes nas redes sociais, que parece que é tudo, não é? O autocuidado tem que ser tudo intocável, perfeito. Vamos ter que falar sobre isso. Eu acho que sim, acho que precisamos. E para as pessoas que nos ouvem, eu acho que podemos também ajudar a desconstruir esses mitos que criam tanto peso. São fatores de carga, eu acho, para todos nós, não é? Que nos levam muitas vezes a espirais comparativas. São tão nocivas, não é? Que às tantas achamos, ok, mas o que é que eu estou a fazer de errado? Aquelas pessoas bebem 2 litros de água por dia, fazem panquecas de chia todos os dias, conseguem meditar, conseguem fazer exercício, tudo isto é ótimo, atenção. A questão é que isto pode não servir para todos nós dessa forma, não é? Nesta medida. E precisamos desconstruir um bocadinho isto. Então, aqui a minha ideia com o livro Poder do Autocuidado foi trazer muito isto, começarmos antes de mais nada por dentro, não é? Conhecermos-nos suficientemente bem. O autoconhecimento está aqui completamente de mãos dadas. Não pode haver autocuidado sem autoconhecimento. É um bocadinho a base, não é? Para É a base. poderes saber o que é que funciona para ti, Claro. e o que é importante para ti e quais são as tuas verdadeiras necessidades. Isso. Há bocado também estávamos ali a falar, já aconteceu muita coisa aqui, já falámos de muita coisa aqui antes de começar a gravar. Estávamos a falar desta questão das necessidades e acho que é um tema que neste momento na minha vida está muito presente. Na minha E ideia. acho que estamos aqui num momento também semelhante, não é? Muito. Porque depois há muitas camadas do autocuidado e desta autoobservação e do autoconhecimento, não é? Se eu pudesse definir, sim, na minha vida neste momento, acho que as 2 palavras definem é necessidades, estou a trabalhar muito esse aspecto, e foco, trazer foco para o que realmente importa, e excluir muita coisa que... O acessório, não é? O que está a mais. Sim, e que às vezes com pouca consciência, presença e autoconhecimento, perdemos-nos um bocadinho em que é prioritário. É mesmo isso, Inês, não diria melhor. E repare, se nós tivermos uma checklist de tudo aquilo que temos ou devemos, só as palavras, não é? Repara, temos, devemos, isso por si só traz um grande peso e faz-nos sentir que muitas vezes estamos em falha, não é? Então às vezes parece que estamos a falhar, estamos a tentar tudo, a correr atrás de tudo, a fazer os check, mas estamos sempre em falha, não é? E portanto, isso não é autocuidado. Autocuidado real é um autocuidado que vem mesmo da consciência interna, de percebermos qual é ou quais são as minhas necessidades maiores neste momento da minha vida, no desenho de vida que eu tenho atualmente, nesta minha versão atual, não é? Isso, porque nós também mudamos. Claro, não é? claro, e saímos um bocadinho da melhor versão. Eu, pelo menos, não me faz muito sentido este conceito da melhor versão, porque senão, lá está, parece que andamos sempre atrás de qualquer coisa que nunca chega ou não somos o suficiente, não é? Agora, efetivamente, nós vamos abraçando várias versões. O nosso eu alberga tantas partes e essas partes vão evoluindo, vão crescendo. E, portanto, precisamos mesmo de adaptar o autocuidado a essas fases. Só que a questão é, só conseguimos fazer isso se nos conhecermos suficientemente. E aqui, de uma forma muito geral, diria, inevitavelmente vem a autoobservação, não é? Precisamos de fazer uma boa autoobservação. Por exemplo, antes de acordar, muitas vezes o que é que nós fazemos hoje em dia? Olhamos para o telemóvel, pegamos em qualquer coisa, entramos no modo automático. Então é começar a tentar sair um bocadinho disso. Nem que seja 1 minuto, uma micropausa,
e darmos os bons dias. Eu até tenho aí um exercício que é esse, é darmos os bons dias a nós próprios. Olha, deixa-me dizer-te que o teu livro é dos livros sobre autoconhecimento, autocuidado mais completos que eu já vi. Tu Obrigada. tiveste muito trabalho aqui, porque ele de facto eu sinto que ele cumpre o propósito que estavas a dizer de desmistificar, mas não só desmistificar, tu trazes aqui muita ciência, tu trazes muitos exercícios também práticos, que eu acho que é um bocadinho isso às vezes que falta, é essa ponte entre nós sabermos o que é que, ou sabermos o caminho, ou de vermos o mapa, não é? Mas realmente fazer o caminho. Como é que eu posso fazer? Como é que posso começar a fazer? Eu tenho uma pergunta para ti sobre isto, que se cruzam-se aqui várias coisas, não é? Que são os tempos atuais, em que vivemos nesta era digital inegável e que é maravilhosa e que nos conectou. Claro, tem tanto de bom. Tem tanto de bom, como de menos bom quando não há essa presença e essa consciência na sua utilização, não é? Também pode ser ali uma dopamina muito fácil, e às vezes pouco limpa, pelo excesso também de informação e de uma pseudo inspiração que às vezes é muito forçada. E agora puxando aqui a brasa à sardinha do autocuidado, aquelas rotinas. Sabes que eu este tempo sabático afastei-me um bocado das redes, até para pôr tudo em perspectiva, até para pôr a minha própria identidade mais pública em perspectiva e perceber E é tão várias bom, coisas. podemos fazer um detox digital de vez em quando. É ótimo e traz tanta consciência, sabes, sobre tanta coisa. E uma das coisas que eu comecei a ver muito nesta nova geração também é agora está muito, não é? O hype agora do wellness e as rotinas, aquelas rotinas que eu acho incríveis e por outro lado penso que perigo. Certo. Que é, acordei às 4 da manhã, já enfiei a cara num balde de gelo, já bebi um super coffee não sei o quê, já entretanto são 7 da manhã, ainda estou na minha rotina que nunca mais acaba e às tantas eu penso, epá, não se estará aqui a entrar em caminhos um bocadinho perigosos, ainda mais para esta nova geração, não é? Sim. Que valoriza muito o wellness, mas o bem-estar, mas não estaremos aqui outra vez a entrar naquele caminho raso, não é? Que é, vou fazer porque fica bem, porque vou pertencer. A ir para um excesso, Não um é? extremo. Para um excesso e para alguma coisa que não me parece, e atenção, pode ser o meu julgamento, não me parece real. Não me parece Concordo real. contigo. Parece-me que é mais performativo. E tocas aí num termo fundamental que é a questão performativa, performance. E algo que o autocuidado não é precisamente isso. O autocuidado não é performance. Exato. Não é? E eu estou completamente de acordo contigo, Inês. Há pessoas para quem acordar às 5 da manhã, aquele time 5 da manhã, funciona. Que bom, Exato. ótimo, não é? É importante é que essas pessoas procurem se auscultar e perceber se realmente é de dentro para fora. E aí está tudo bem, não é? A questão é que somos todos diferentes e, portanto, não temos todos que entrar nesse registro. E aí é o perigo das redes, sobretudo para as pessoas mais novas, não é? Que às vezes ainda têm mais dificuldade em fazer essa diferenciação, não é? E mais uma vez, tocamos no tópico autoconhecimento, não é? Portanto, se nós formos cada vez mais cultivando os nossos níveis de autoconhecimento, isso vai nos permitir, não quer dizer que nós não vamos escorregar na casca da banana, nós às vezes escorregamos, não é? E entramos, qualquer um de nós, em algum momento, já entramos em comparação, ou já tentámos fazer alguma coisa porque achamos, se calhar isto era giro, funciona para aquela pessoa, também vou experimentar. Ok. A questão é, precisamos mesmo perceber, é isto que eu preciso agora? Isto serve na minha rotina atual? É sustentável? É um termo que me faz cada vez mais sentido, não é? Portanto, e quer tu, quer eu, temos filhos, não é? Pode ser viável se tivermos um determinado suporte familiar, etc. E se isso nos fizer sentido. No entanto, eu diria que a grande maioria de nós, e as pessoas que nos ouvem, que são mães, provavelmente não vai funcionar para elas acordarem às 5 da manhã. Não é? Exato. No meu caso, pessoalmente, de todo, isso não funciona. E já houve
e posso partilhar contigo aqui partes minhas, às vezes que me diziam, mas tu podes tentar acordar às 6 mas depois percebi, não, eu não vou acordar às 6, não funciona para mim, pelo menos neste momento. Pode acontecer noutra fase da minha vida fazer sentido. Desejosa estou eu de conseguir dormir até às 7. Isso, me deixarem. isso. E portanto é adaptar à rotina neste momento, no meu caso que eu tenho, que tu tens, e é isso que nós precisamos de perceber, não é? No entanto, se nós não nos conhecermos suficientemente, portanto, identificar aqui, lá está, forças de caráter, zonas de vulnerabilidade, perceber qual é a versão atual que está aqui mais presente, necessidades, que é uma das palavras que cada vez mais, para ti, tal como tu disseste há bocadinho, está mais presente na minha vida, neste momento, como nunca antes esteve tanto. Mesmo quando escrevi o livro. Portanto, eu já escrevi o livro há 2 anos. Neste momento, tudo o que está aí no livro cada vez mais ressoa ainda mais em mim, sabes? E aplico mais ainda hoje do que na altura que eu escrevi. Não sentes uma coisa, eu senti isto em relação aos meus livros também, que é, parece que o livro, para já traz também mais responsabilidade, Claro. mas parece que ele também traz uma oportunidade muito grande de irmos mais fundo nos temas que estamos a falar. Claro. Parece que talvez por estarmos mais presentes, porque estamos neste processo, que é um processo também muito, muito imersivo, mas às vezes os desafios que vão surgindo na vida levam-nos exatamente para o livro, não é? Para o que É estamos uma a trabalhar, espécie de um estudar. compromisso também, não é? E é muito curioso, eu acredito mesmo que as coisas não acontecem por acaso. Sim. Está tudo certo e as coisas vão fluindo, não é? De uma forma como têm que fluir. E nem de propósito, há uns tempos entrei assim numa espiral de um grande cansaço por muito amor à camisola, por overload, basicamente, não é? E entrei num estado mais de burnout funcional, sempre me mantive a trabalhar, a fazer tudo, mas chegou a um ponto que eu percebi, chega, eu vou assumir o que está a acontecer comigo, porque eu não aguento mais. E aí, repara, aquilo que me salvou no sentido de não colapsar, foi o autocuidado, foi o autoconhecimento, foi esta grande ferramenta. Sido tu a criar. E por acaso fui eu a criar. Também criaste para ti, vês? E senti mesmo, uau, não é? Portanto, não foi, imagina, não foi uma questão de força, sou mais forte ou não, foi mesmo uma questão de consciência daquilo que eu precisava e portanto, foi a escuta, a auto-observação, a escuta, perceber o meu corpo está-me a dar sinais inequívocos, as minhas emoções estão a gritar-me, não é? E neste momento a minha rotina não me está a trazer brilho, não é? Não me está a fazer vibrar. O meu dia-a-dia está a ser tão sobrecarregado, eu estou mais em modo executar e eu não sou uma máquina de trabalho. Eu sou um ser humano e, portanto, esse é o meu grande compromisso comigo neste momento, cada vez mais. E até sinto aqui uma emoção. Que lindo ouvir-te. Eu acho que é isto que a comunidade também precisa cada vez mais, sabes? Que nós nos possamos também vulnerabilizar, porque sim, uma psicóloga pode viver um burnout. Aliás, conheço várias, muitas vezes por amor à camisola, ao serviço, ao outro. A nossa missão, não é? Por amor à missão, ao Vamos propósito. esquecer de nós. Isso. Eu já lá estive também. E também depois do Martim ter nascido e querer voltar ao serviço, perceber que o meu corpo não estava pronto, que eu não estava pronta, que eu ainda estava muito imersa e cansada. E é tão bonito tu trazeres esse testemunho, sabes? Eu acho que é muito rico, porque mesmo tu tendo todas as ferramentas, tendo esse conhecimento, também és um ser humano, não é? E também estás no teu processo. Sem dúvida, eu acho que é isso importante também nós conseguirmos desmistificar, e às vezes há esta ideia do psicólogo que tem que ser aqui um super-herói na Terra, e cada vez mais faz mesmo sentido desconstruir isto. O psicólogo tem competências para exercer o seu papel enquanto psicólogo, ou deve ter, não é? Mas é um ser humano, antes de mais nada, não é? Claro, e também faz terapia. E também faz terapia, eu faço terapia há anos e quero continuar a fazer, porque é um caminho, portanto, no fundo é isso, é perceber que
às vezes, Inês, sabes, aquilo que eu fui observando também, esta auscultação, perceber, e às vezes perguntavam, então, mas tu tens ferramentas, como é que caíste aí, não é? Certo, tenho, mas eu sou um ser humano, e a autocompaixão também foi aquilo que me ajudou muito a reerguer-me e a aceitar o meu estado emocional na altura. Portanto, a autocompaixão é, em vez de me punir, pois eu tenho ferramentas, eu sou psicóloga, eu devia estar aqui, ser um ser imaculado, perfeito, uma heroína na Terra. Não, a autocompaixão permitiu-me mesmo abraçar-me e acolher-me e ser a minha melhor amiga e perceber, ok, está tudo bem, não és uma pior psicóloga por isso, se calhar antes pelo contrário. Claro. Podes ter ainda mais conexão e empatia com as pessoas que te procuram, porque viveste na pele algo que muitas pessoas que me procuram, a mim e a minha equipa, sentem. E se me perguntares se temos que passar para ajudar, não necessariamente, mas eu acredito que se tiveres passado, se souberes o que é lidar com um burnout, com ansiedade, acredito que ainda podemos ajudar melhor. Sem dúvida, até porque tu sabes exatamente colocar-te no lugar do outro. Completamente. Não é? Eu não estou só ali a tirar técnicas de um livro. E isso é tão válido quando tu tens um ser humano à tua frente. Reconheceres tu também a tua própria humanidade, não é? E eu agora tenho fazer aqui uma ponte. Quando tu quando é que te apercebes que estás a entrar em burnout? Eu acho que isto pode ser uma pergunta importante para quem nos está a ver lá em casa e que eu acho que nós temos muito esta coisa, acho que é cultural. Sim. Eu também levanto a mão aí, que é nós acharmos sempre que conseguimos estar sempre em autogestão. Sim. Não é? E ok, estou cansada hoje, estou cansada amanhã, estou cansada, mas pronto, nós aprendemos a viver com o cansaço, porque o cansaço é valorizado, é enaltecido. É muito enaltecido na nossa sociedade. Nós sermos uma máquina de trabalho. És premiada por isso. És premiada por isso, isso é um elogio. Não é? E há pouco falávamos ao almoço de alguém te ter dito isso como um elogio e de tu teres caiu-te assim uma ficha, sem dúvida. Não é? Então eu acho que é importante para quem está lá em casa a sentir, se calhar já há muito tempo, algo que se arrasta ou não, ou então está a sentir estes primeiros sinais. Quais são os primeiros sinais de um burnout? Sim, olha, podem variar muito pessoa para pessoa, mas há aqui 3 grandes categorias que eu acho que é importante partilhar e destacar. Depois posso falar um bocadinho na primeira pessoa da minha experiência. Temos aqui a parte da exaustão física, mental e emocional, com tudo o que isto abarca. Depois temos uma outra componente que é a perda de autorrealização e o sentido de autoeficácia. Mesmo que sejas reconhecida por parte dos outros, mesmo que recebas elogios, tu própria, aquilo não ressoa, ok? Pões-te muito em causa em termos das tuas competências. E depois ainda uma outra dimensão dita do cinismo, ou seja, um distanciamento em relação às pessoas, às coisas, às situações, aos projetos. Portanto, aquilo que dava entusiasmo, aquilo que fazia os teus olhos brilhar, deixa de acontecer. Ficas com um olhar baço em relação às coisas. E na minha experiência pessoal, acabou por ir acontecendo um bocadinho tudo isto. Destaco aqui a parte emocional muito presente, portanto, muito mais irritável, com muito mais irritabilidade, menos paciência. Portanto, coisas que me davam muito entusiasmo fazer na minha prática profissional e aqui uma ressalva, porque no âmbito da consulta individual eu não senti isso. Eu quando estava com as pessoas eu senti que conseguia mesmo estar lá. Felizmente, podia ter de facto sido afetada aí, mas aí eu não senti. Mas era tudo o que estava à parte disso, que era a parte do empreendedorismo, que eu tinha sempre muita coisa para fazer para além das consultas. Então era quase como as consultas eram o meu bálsamo. Ok. Percebes? Eu estava bem, eu estava conectada, estava entregue à pessoa, estava a ajudar a pessoa. Mas eu saía dali, eu tinha que fazer tanta coisa como empreendedora, que eu só de pensar, sabes? E cada vez mais comecei a entrar nessa espiral, ficava mais irritada, ficava mais... com muito menos paciência, muito exausta, portanto tudo para mim era já um esforço, cada vez eu acordava já em esforço. Ok, ou seja, já acordavas praticamente a transbordar, qualquer coisa era uma gota. Sim, era. Que fazia transbordar. Já a transbordar, por exemplo, eu conseguia sair de umas férias
e eu o voltar, e eu desde que comecei a trabalhar por conta própria, eu o voltar era Era sempre o sempre entusiasmo. o entusiasmo, tal como depois de um domingo à segunda-feira era sempre bom voltar. E eu deixei de sentir isso. Não era um entusiasmo, mas era sobretudo na parte do empreendedorismo, sabes? Ok. Foi uma, Aquilo que se calhar exigia exigia uma muito energia extra de ti que extra. tu já não tinhas para dar. Eu senti que não estava a ter para dar, ou não estava a ter também o suporte para me ajudar nesse sentido, embora já tivesse algumas pessoas comigo. E portanto foi muito isso. E comecei também a sentir esta parte deste distanciamento em relação a alguns projetos, em relação a convites que me faziam, que de antes eu ficava entusiasmadíssima, os meus olhos brilhavam, deixaram de brilhar, sabes? Eu comecei a sentir. E quanto tempo é que tu deixaste essa situação assim arrastar até perceberes, tipo, não, eu tenho que fazer alguma coisa Isto quanto a isto? arrastou-se alguns meses. Normalmente arrasta-se, não é? É essa Sim. a perspectiva que tu Sim. também tens, por exemplo, dos teus pacientes. Sim, é muito comum arrastar-se. Sim, há pessoas que às vezes podem até arrastar anos. No meu caso arrastou-se durante muitos meses. Porquê? Porque eu continuava quase a ter consciência que não estava bem, mas eu estava muito em automático. E era aquela questão, eu tenho ferramentas, eu consigo gerir. Até ao ponto que eu não consigo mais neste momento, cheguei ao meu limite. E aqui algumas conversas, sobretudo com o Manel, o meu marido, também ia partilhando com ele, ele conhece muito bem, ele vê os meus bastidores e ele próprio foi-me ajudando ali em espelho, e às vezes precisamos de alguém que diga, olha, queres parar? Se calhar precisas de parar, podes parar, permite-te. Ou fazer alguma coisa diferente, podes redefinir limites, tu não estás bem. E quando ele me diz aquilo, pum, começa a chorar. Portanto, isso por si só, não é? Já Foi mesmo uma ficha. Foi uma tomada de consciência. Tomada de consciência. Eu, no fundo, já sabia. Às vezes não precisamos de alguém de fora que diga, tu podes parar. É quase, alguém está-te a dar permissão. Tu podes. E foi uma super tomada de consciência, Inês. E a partir daí, depois eu assumi mesmo, ok, eu estou num estado de limite funcional, sim, mas num estado de exaustão máxima. E, portanto, preciso eu não parei totalmente, mas a partir daí eu comecei a fazer ajustes nas minhas dinâmicas, na minha rotina, no meu horário, para poder cada vez mais ir restabelecendo o meu equilíbrio, para poder ser uma boa profissional e, acima de tudo, uma mãe consciente também e feliz e disponível para os meus filhos. Claro. Tu há bocado estavas a dizer, eu não cheguei a parar, portanto, mantiveste funcional, portanto, não tiveste uma descompensação que tivesses caído numa depressão, numa fase mais difícil, e estavas-me a trouxeste uma reflexão a mim, que também me é muito difícil parar. E que fiz uma paragem, não estando tanto, eu já tive ali um início também de burnout, em duas fases da minha vida, e eu decidi parar sem estar em burnout, decidi parar por sentir que se eu continuasse ia entrar num estado de exaustão, porque não tinha naquele momento da minha vida, depois do pós-parto, enfim, não tinha nada para dar. Não é? Eu tinha para dar, mas ia tirar de um sítio onde me ia drenar, não ia ser algo Orgânico, não é? orgânico. E trouxeste-me essa reflexão porque realmente foi a primeira vez na minha vida que eu me permiti parar sem estar exausta. Antes de chegar a um momento de exaustão. E eu entendo todas as pessoas que neste momento possam estar, olha, num burnout funcional, que se calhar agora estão a ouvir este episódio e estão a reconhecer, ok, se calhar eu preciso de olhar para isto porque eu já estou assim há muito tempo, porque nós ficamos muito tempo assim. E o nosso cérebro habitua-se e vai encontrando estratégias para lidar com aquilo. Só que às tantas já podem ser muito desadaptativas, não é? E isso é um perigo mora aí. Eu acho que o perigo mora nesta, por um lado, muitos de nós sabermos que nós aguentamos. Isso. Às vezes o perigo mora aí, não é? De saber, eu aguento. É que eu, Inês, eu sei que aguento muito, não é? Quem sabe também que aguenta
é perigoso porque vai arrastando na sua autogestão, só que muitas vezes depois hum, já não há mais espaço, não é? Já se está no abismo Já não e há às vezes oxigênio. Sem dúvida, sem dúvida. E a questão do aguentar, autocuidado não é sobre aguentar, não é? Então é isso, é podermos trazer esta ideia, ok, eu se calhar até aguento, mas a partir do momento em que eu tomo consciência que há estas fichas que caem, então vamos agarrar esta oportunidade, esta janela de oportunidade, e eu se calhar vou deixar este excesso que me diz que eu aguento, e eu se calhar vou redefinir a minha forma de viver o meu dia a dia, não é? Que para umas pessoas pode ser parar mesmo, para outras pessoas pode ser redefinir limites, fazer ajustes nas dinâmicas. Cada pessoa precisa de encontrar o que é que faz sentido para si, não é? Porque as realidades são tão diferentes, de pessoa para pessoa, e eu no meu caso, sabes, sinto que fui curando-me, não é? Fazendo uma reparação mental e emocional neste sentido, assim de forma muito silenciosa, muito de mim para mim, com um compromisso, antes de ser um compromisso com outra pessoa, comigo, sabes? Então, tal como o burnout se instalou de forma insidiosa e silenciosa, eu também tenho vindo a fazer essa reparação de uma forma silenciosa, muito comprometida comigo. E como é que isso se traduz na prática? Se calhar para as pessoas que nos estão a ver também pode ajudar, como, enfim, como uma potencial inspiração, no sentido de, acima de tudo, limites. Tal como necessidades é aqui uma das grandes palavras, para mim neste momento, limites é outra. Escolher onde é que eu coloco a minha energia mental e emocional. Perceber que tipo de convites é que eu quero mesmo aceitar, não é? Porque houve uma altura que havia muitos convites e isso é muito bom, porque é também um reconhecimento do teu trabalho e está tudo bem, mas nós somos só uma pessoa, não é? E uma pessoa que muitas vezes abraça tantos papéis, não é? E portanto o papel de mãe ocupa muito espaço na minha vida e que bom, e gosto muito. O papel de gestora familiar, entre tantos outros papéis, não é? Portanto, e cada vez mais perceber que eu não tenho que estar em todas, não é? Então eu vou não cada é um vez mais. desrespeito para com os outros. Não é Eu um tinha imenso desrespeito. isso, sabes? De Eu também estão-me a dar senti tantas isso. oportunidades e eu agora vou dizer que não, e as pessoas estão-me a ter em tanta consideração. Isso. É quase, eu tinha muito aquela coisa de não quero desrespeitar a pessoa, e então acabava por aceitar o convite, que na realidade não era o que. Não ressoava Não, totalmente naquele momento, e se calhar. não tinha capacidade para mais. Chegou ao ponto de já não ter capacidade de agenda, tinha que fazer uma grande ginástica para conseguir chegar a todo lado. Claro. Sabes o que uma vez em terapia, a Rebeca fez-me um exercício, ok, então fecha os teus olhos e imagina se tu fosses agora, sei lá, um símbolo, um arquétipo, um animal, uma figura, o que é que te vem quando tu pensas nessa pessoa que está em todo lado, não sei o quê? E eu, tipo, claramente, tipo, eu sou um polvo, eu estou a tentar chegar a todo lado, cuidar da família, cuidar de mim, cuidar dos alunos, fazer, ir aos convites, estar. E isto tira-te completamente não só a energia, como a presença, porque depois tu queres estar e não estás. Até podes estar lá fisicamente, mas não Sim. estás lá completamente conectada emocionalmente, sem dúvida. E eu também senti isso, Inês, a questão de dizer mais nãos não é um desrespeito de todo. Eu fico muito grata por convites que me surgem e muitas vezes deparamos em estar lá, de facto, fisicamente em determinados sítios, mas não estamos completamente conectados, não é? Então, eu neste momento, se me perguntares, não aceitas convite nenhum? Aceito, claro que Claro. sim. A questão agora, neste momento, já é diferente. Eu aceito de uma forma consciente e já consigo voltar a sentir o brilho no olhar e o entusiasmo, sabes? E isso para mim deixa-me muito feliz. Que bom. Porque o entusiasmo é assim uma das coisas que também eu considero que me caracteriza. Eu sou uma pessoa entusiasta por natureza, eu gosto muito da vida, de viver, gosto muito de pessoas, mas lá está, para desfrutar disso e para aceder a esses recursos eu
tenho que me estar a respeitar, tenho que estar bem, tenho que estar em coerência. Em coerência contigo, não é? Com quem és Com agora. quem sou agora, isso, com esta minha versão atual. Uhum. E é engraçado que nós estamos aqui numa dança entre o autocuidado, entre o burnout e a ansiedade e estes pilares do autocuidado, que eu considero pilares, mas gostava então de te perguntar quais são, primeiro, antes dos pilares, o que é que não é o autocuidado? Então, antes de mais nada, o que não é o autocuidado é performance, não é? Portanto, autocuidado não é sobre listas intermináveis que temos que cumprir, não é sobre eu tenho que ou eu devo. Portanto, é no fundo tirarmos tudo isso e é trazermos mais o eu posso, eu escolho o que é que me faz sentido, não é? E portanto, isso traz-nos mais ao encontro do que é que realmente neste momento pode ser o autocuidado para mim. Pode ser acordar, tomar o pequeno almoço com calma e depois eu posso ir caminhar 20 minutos, não é? Como noutra fase da tua vida pode ser mais, vou acordar e faço um pouco de journaling. Ou até posso, neste momento, imagina, a agenda não me permite e eu tenho mesmo que fazer uma série de coisas e preciso ir para o trabalho àquela hora, tenho que despachar os miúdos. Ok, então se calhar neste momento eu não consigo fazer esta parte. Adapto e se calhar faço uma hora de almoço com presença, ou num dia muito preenchido, e todos nós temos esses dias às vezes mais loucos, não é? Então mas tiro 5, 10 minutos e faço uma pausa só para estar comigo. Posso só estar em silêncio, posso só estar a sentir a minha respiração a acontecer, não é? Então autocuidado é muito sobre isto, sobre nos escutarmos. Então o que não é o autocuidado é precisamente o oposto, é quando nós não nos escutamos, quando nos estamos a atropelar, quando queremos viver em performance, quando queremos mostrar mais do que realmente estamos a sentir que é necessário para nós. Portanto, isso não é autocuidado. Autocuidado não é mostrar, não é fazer para os outros verem, para aplaudirem, para porem likes. Isso não é autocuidado. Isso é o oposto. Isso é completamente o oposto. Sabes que neste momento eu já tive, eu tinha uma rotina muito fixa do meu autocuidado e que durante anos foi absolutamente essencial para eu trazer ordem à minha mente, né? Tendo uma mente por vezes muito caótica, muito criativa, mas também muito confusa. A rotina de autocuidado que eu fazia sempre de manhã era a minha salvação daquele dia. Sim. E até criei depois o detox emocional para levar para as pessoas aquilo que me servia naquela altura. E eu lembro-me que nos primeiros tempos eu dizia, por favor, tirem esta meia hora na vossa manhã, e depois a vida foi seguindo e vi os filhos e hoje o detox já faz no teu melhor horário, faz como é melhor para ti, e esta autocompaixão também é algo que eu tenho, esta gentileza é algo que eu tenho trazido para a minha vida também. E agora esta rotina com um filho de quase 2 anos não é possível porque ele ainda acorda várias vezes durante a noite e eu tento dormir até ao máximo que ele me deixa, que é tipo 7 e pouco, e portanto quando acordo já estou em modo despachar as crianças, despachar-me a mim, etc, porque também estamos numa fase diferente na empresa. E isto para te dizer o quê? Que hoje para mim autocuidado é muitas vezes não conseguir fazer nada do que eu fazia antes, meditação, respiração, journaling, gratidão, toda uma rotina. Como percebo. E às vezes é simplesmente chegar a casa e ir ter o meu banho. Totalmente. E tomar o meu banho e estar aqueles 20 minutos em silêncio, água quentinha, é o meu momento mesmo de me cuidar, em que eu estou no meu silêncio, é terapêutico. Isso, e repara, e aí não estás a cumprir nenhuma checklist. Nada. Não estás em esforço, antes pelo contrário, estás a nutrir-te. E autocuidado é isso, é aquilo que nos nutre.
não é? É qualquer ação que nós façamos que vai reverter a favor do nosso bem-estar global, de forma autêntica, genuína, como nos serve naquele momento. Eu acho que isto é mesmo importante voltarmos a sublinhar as vezes que forem necessárias. Como nos serve naquele momento. Isso tem que ser sustentável na nossa vida, não é? E, portanto, eu posso adorar a ideia de meditar todos os dias, mas se não é sustentável na minha vida, então se calhar nesta fase eu vou aceitar que não consigo fazê-lo, ou pelo menos não consigo fazê-lo todos os dias, ou não consigo fazê-lo se calhar há tanto tempo, então faço 2 dias por semana, 5 minutos, ou não consigo fazer agora uma meditação ou mindfulness formal, faço informalmente. Vou a caminhar até ao trabalho, imagina, por exemplo, e faço meditação em movimento, por exemplo, não é? Então, irmos adaptando. E isto é autocuidado, é consciência. É termos consciência do que é que realmente precisamos e do que é que nos serve agora. Agora, e esta é uma mensagem muito importante, porque talvez hajam mais pessoas como eu lá em casa que se cobram muito. E eu e eu digo era porque de facto hoje em dia eu já não me cobro tanto como eu me cobrava de não fui ao ginásio, não meditei, não, sabes? E essa rigidez que nós muitas vezes trazemos para a nossa vida só nos traz mais frustração, mais ansiedade, Mais peso. mais peso. É uma mochila às tantas que carregamos muito pesada, não é? Para além dos desafios que muitas vezes já temos no dia a dia, ainda mais um fator de carga, não é? Então o que é que tu dirias? Ok, agora está lá em casa, e te pergunto, e imagina que está naquela, ok, por onde é que eu começo, já que estamos no início do ano, né? Ainda nesta fase em que estamos com aquele entusiasmo De arranque, também de arranque, o que é que tu dirias às pessoas que seria um bom exercício para definirem as suas rotinas de autocuidado? Então, olha, Inês, se calhar sem receitas mágicas, mas aqui com convites à reflexão, começar, as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, começarem por legitimar as suas emoções e identificar as suas necessidades, porque isto está interligado, não é? As emoções são fonte de informação, não são inimigas a abater. Eu acho que isto é importante de reforçarmos, que ainda na nossa cultura há muito esta ideia de eu estou triste, não devia estar, ou porque é que eu estou ansiosa. Só o porquê é que estou ansiosa já é quase como não devia estar, não é? Portanto, não aceito aquele estado emocional, estou em luta comigo. Então começarmos primeiro a perceber, as emoções não são inimigas a abater, elas sinalizam-nos necessidades. Se eu estou triste, se calhar houve uma perda, houve uma situação que me desmotivou. Se eu estou ansiosa, se calhar eu preciso de mais previsibilidade naquela fase da minha vida. Ou se calhar eu estou a sair da zona de conforto e preciso mais de facto de segurança. Se eu estou com raiva, se calhar houve limites que eu permiti que foram ultrapassados. Eu disse sim, eu preciso dizer não. Só que há alguns exemplos para as pessoas perceberem. Então começarmos por aí. E a partir daí começarmos a perceber o que é que estas emoções me estão então a indicar. E começarmos a dar resposta às nossas necessidades. Portanto, isto era aqui um primeiro ponto. Num segundo ponto, a autogentileza. Não é? Portanto, começarmos aqui por perceber, dentro daquilo que eu estou a sentir, dentro daquilo que eu preciso, eu vou procurar perceber o que é que eu consigo fazer, e muito bem. O que eu não consigo fazer, eu procurar acolher-me. Nós somos os maiores críticos de nós, os nossos piores inimigos, muitas vezes, não é? Aquele crítico severo, implacável que vem aqui ao ouvido, às vezes não sussurra, às vezes grita-nos. Então começarmos a trazer mais esta ideia de gentileza. Isto são formas de autocuidado. Para agora dar aqui alguns exemplos mais práticos, depois na prática como é que podemos... Mas isto eu diria que é a base, não é? Já para não falar, por estar no autoconhecimento, claro, não é? Porque autocuidado, sem nos conhecermos suficientemente bem, é aqui um penso rápido. E às vezes é um penso rápido que não está a ir ao encontro das nossas necessidades. Das nossas verdadeiras necessidades. E da nossa versão atual, não é? É só porque vi na internet alguém a fazer não sei o quê, então também vou fazer. Ok, mas se calhar isso para mim não me serve agora, não é? E depois eu começo a sentir-me frustrada porque não estou a conseguir cumprir. Depois sinto-me culpada porque me comparo. Então precisamos de fazer este caminho, não é? Conhecermos-nos, identificar emoções, necessidades
gentileza. Depois agora aqui numa parte mais prática, quando temos esta base a ser construída, trazermos aqui alguns micro-objetivos, não é? Que nós podemos aqui começar a criar, neste momento, o que é sustentável para mim, nas minhas rotinas. Eu posso, por exemplo, uma vez por semana, eu consigo fazer um bocadinho de mindful eating. O que é isto? É poder comer com atenção plena. Eu consigo, em vez de estar sempre a olhar para um ecrã enquanto estou a comer. Ok, se calhar consigo uma vez por semana. Está bem, então vou-me permitir, vou experimentar. E repara, palavras, vou-me permitir, vou experimentar, não é eu tenho que fazer, não é? São palavras aqui, as palavras têm um poder gigante. Eu sou fascinada são mesmo, eu sou fascinada por palavras e não é só pela semântica, é pelo impacto que isso tem na nossa programação mental e, por consequência, nos nossos comportamentos, não é? Então, são aqui alguns exemplos. O exercício físico faz sentido para mim começar a pôr o corpo em movimento. Mas neste momento, imagina, a pessoa não está a fazer nada de exercício. Então, se calhar, não vamos já inscrever-nos 5 vezes no ginásio e vamos 5 vezes. Claro. Vamos começar a ir, se calhar, uma vez ou duas, não é? Portanto, adaptar e sempre com gentileza. Aqui um conceito que me faz muito sentido, que é a disciplina amável. Porque se nós formos, se tivermos aqui uma disciplina, mas muito rigidificada, isso é aquilo que há bocadinho perguntavas, o que é que não é autocuidado? O que não é autocuidado é a rigidez, não é? Então trazermos precisamente uma disciplina, sim, no sentido de um compromisso connosco, com o nosso amor próprio, com aquilo que nós precisamos, com esta relação de amor com a pessoa mais importante da nossa vida, neste sentido que somos nós que habitamos aqui este corpo, este templo, e a partir daí começarmos então a fazer esse movimento. Portanto, diria que passa muito por aí. A higiene mental, eu acho que não podemos também descurá-la. Agora, não temos é que de repente todos temos que meditar todos os dias. Não, às vezes até bastava só não passar tanto tempo nos ecrãs, no telemóvel, né? Já é uma super higiene super mental. Isso é muito importante que diz, Inês, que é, mesmo que sejam micro detoxes, ok, eu ia àquela hora depois de jantar para o telemóvel, vou-me permitir de vez em quando, pelo menos alternar. Não vou ler um livro, ou vou falar com alguém, ou vou brincar um bocadinho com os meus filhos, ou vou, não é? Então, trazermos esta ideia de experimentarmos fazer algo que possa começar aqui a servir e ir ao encontro daquilo que precisamos. Mas para isso precisamos de ter consciência, precisamos de perceber o que é isto, o que é que o nosso corpo nos mostra, escutarmos o nosso corpo. Sempre que faço o detox digital, o impacto disso na minha mente, na minha paz mental, é algo brutal. Incrível, não é? Brutal. A última vez que fiz um assim bem longo, era para ter ficado uma semana, fiquei quase 2 meses. Uau! E depois até me estava a custar era voltar, sabes? Percebo. E uma das coisas que mais noto é melhorias na qualidade do meu sono, pelo menos naquela fase inicial que eu tenho alguma dificuldade em adormecer, a minha mente fica muito ativa à noite. Grandes melhorias nessa parte, mesmo durante o dia ter muito mais foco, porque a verdade é simples, não temos tanta coisa armazenada. O estímulo. Sim, claro. O estímulo, o armazenamento, mesmo a nível de memória, não é? Não estás a consumir tanta informação por minuto, por segundo. Eu acho que tudo isso tem imenso impacto, não é? Só o facto de nós não estarmos ali durante um dia, ires para a natureza, o impacto de passares um dia na natureza. Um banho de natureza é dos melhores antídotos para a ansiedade, por exemplo. Para tudo. Não é? Restabelece-nos, é aí que nós percebemos que realmente nós somos natureza. Isso, voltas à tua essência, não é? Consegues te conectar com a tua essência. Concordo totalmente, Inês. Eu não fiz ainda até ao momento um detox tão longo como esse estavas a falar que fizeste, mas já fiz alguns micro detox e noto uma diferença enorme também em mim. E às vezes depois custa-me também, é quase, agora não me apetece. Não é? E às vezes sinto, mas agora devia. Não é? Então, embora lá está a minha presença no digital, também gosto muito, faz muito sentido a comunidade digital que eu tenho e o contributo que dou e sinto-me muito grata, mas precisamos, para continuar precisamente a dar um contributo real,
e autêntico, precisamos de fazer estas pequenas pausas, ou maiores, consoante o que nos fizer sentido. Ganhar mais espaço, não é? Isso, Mais espaço isso. mental, mais espaço no E ganhas nosso- espaço não só para estares conectada contigo, com os teus, e espaço mental para mais criatividade. Completamente, completamente. Antes de nós terminarmos aqui a nossa Já conversa, estamos a terminar. vê lá, já passou uma hora. Passa. Imagina. Fica Antes- abaixo e mais uma hora. Também eu. Mas olha, eu queria voltar aqui ao tema das necessidades, porque eu acho que também é um tema um bocadinho transversal. Se calhar nós, nesta fase de vida, estamos a trabalhar muito esse tema, ou pelo menos de uma forma mais profunda. Porque é que nós reconhecermos as nossas necessidades é algo tão vital? É vital porque conecta-nos com aquilo que realmente nós precisamos, e se calhar podemos aqui distinguir necessidades de desejos, e ambos são válidos, mas desejos têm a ver com algo que nós queremos, não é? Necessidades é algo, e é muito legítimo termos desejos e querermos coisas. No entanto, necessidades têm a ver com algo que nós realmente precisamos, é algo muito profundo. E tenho a ideia que uma grande parte das pessoas não tem assim tanta noção da importância e do impacto das necessidades na sua vida. Tens essa ideia? Tenho essa experiência. Tenho essa experiência agora ainda com maior profundidade. Sabes que eu até gravei um conteúdo sobre isso, quando me dei conta que tive assim um wow moment. Dei-me conta de que eu achava que tinha plena consciência das minhas necessidades, e dei-me conta, a dada altura, que eu ultrapassava muitas vezes largamente os meus limites e as minhas necessidades sem me aperceber. Ou seja, aquela história do cansaço. Imagina, muitas vezes eu só reparava que eu estava cansada quando eu já estava exausta. E eu perguntava-me, mas espera aí, quando é que eu comecei a ficar cansada? E eu não tinha consciência, e foi aqui que eu me apanhei, eu não tinha consciência de, espera, onde é que isto começou mesmo? Do início, não é? Exato. Ou seja, eu não me dou conta quando eu já estou no meu limite. Eu não me dou conta de quando eu já estou cansada, ou de quando eu já estou com fome, ou de quando eu preciso, enfim, de fazer uma pausa, ou de aquilo já me drenou e eu preciso sair daquele ambiente. Ou seja, o que é que eu me apercebi? Que eu acabava por violar sabes? Eu fiquei insensível às minhas próprias necessidades. E isto foi tipo assim, epá. Isso, eu percebo, Inês, e muitas vezes acaba por ser isso que disseste, que é uma espécie quase de violência interna para connosco, não é? Sem nos apercebermos. Eu posso dar um exemplo, imagina, pessoal, desta questão de estarmos atentos às necessidades ou não é? Que já tive alturas em que também não estava tão conectada com essa parte. Imagina, um dia eu acordei e eu tinha o objetivo naquele dia definido para ir ao ginásio e fazer uma aula de ginásio que eu gosto, que me faz bem, e eu de facto gosto de fazer exercício físico. Não gostava em tempos, mas aprendi a gostar e agora gosto realmente. Então às vezes até fico meio aborrecida quando por algum motivo não consigo mesmo ir e tinha definido que era para ir. Pronto, mas imagina, neste dia eu não tinha dormido tão bem e eu acordei cansada por isso, em particular. E senti mesmo o meu corpo naquele momento, ainda que eu tenha muito compromisso com o exercício físico, não me estava a pedir ir fazer aquela aula que era intensa de ginásio. Então, se eu não me tivesse a escutar e não tivesse atenta às minhas necessidades, eu provavelmente tinha ido na mesma, porque supostamente era uma coisa boa, não é? E eu ali decidi mesmo, ainda houve uma tentação de, não, mas hoje é aquele dia para ir, eu tenho a oportunidade de ir, eu gosto de ir e preciso. Ok, mas o que é que estás a sentir? O que é que o teu corpo está a pedir? O meu corpo estava-me a pedir parar naquele momento, silenciar-me, e no limite ou fazia um bocadinho, ou escrevia um pouco, ou ouvia uma música calma, ou até podia meditar um bocadinho, mas uma coisa suave, e foi isso que eu decidi fazer.
E fiquei tão tranquila, senti uma paz tão grande. E isso não significa que eu não, quer dizer, que rompi o compromisso comigo por não ir ao ginásio, não. Eu acho que isto é um exemplo, pode ser giro neste sentido de percebermos que se estivermos atentos às nossas necessidades, se calhar vamos conseguir, não é? Fazer aqui às vezes desvios na rota, mas que vão mais ao encontro do que precisas naquele momento. Depois no outro dia, voltas a ir ao ginásio. Ok? Exato. E eu acho que isto é flexibilidade E é acho que presença. importante. É presença, é capacidade de percebermos o que é que realmente o teu corpo te está a pedir. E respeito também, não é? Respeitarmos-nos. Então eu acho que é muito isso. Exato. Necessidades é aquilo que tu precisas e não aquilo que tu desejas. Não é? É essa a ideia que eu retive e que é, uau, é um grande mantra. É muito importante. O que é que eu preciso em cada momento, não é? E não nos abandonarmos, e não nos trairmos, ou porque não dá jeito, ou porque, enfim, não queremos desagradar os outros. E esse é um ponto também tão importante, Inês, que muitas vezes, aqui, eu neste exemplo, por acaso eu desejava mesmo ir ao ginásio, lá está, desejava, mas naquele momento eu não estava a precisar de ir. Mas neste caso era só de mim para mim. Embora fosse uma aula de grupo, mas ninguém estava à minha espera propriamente, não é? Portanto, agora muitas vezes é essa questão, eu tenho que ir porque o que é que os outros vão pensar, não é? Vou desagradar, vou defraudar expectativas, e eu acho que isto é um tópico muito presente numa grande parte de nós, na nossa sociedade. Nós somos muito people pleasers. É verdade. Anulamo-nos, não é? Anulamo-nos. Para caber no mundo de alguém ou nas necessidades. Ou na expectativa que o outro pode ter de nós, na representação que o outro pode ter de nós. Então, diria que é muito importante, sem dúvida, sempre respeitar o outro, sim, mas antes de mais nada nós temos que nos respeitar a nós, não é? E independentemente do que o outro vai pensar ou achar, se eu comunicar um limite com respeito, então está tudo certo. Eu estou a dizer um não com respeito porque eu estou a dizer um sim a mim. E um sim a mim é amor próprio, é autocuidado. Uau, olha, demos aqui uma grande volta, mas fomos lá tocar nos pilares do autocuidado. Então, olha, para fecharmos, quais são, assim, os 3 ou os 4 principais pilares do autocuidado? E vou mostrando aqui o livro enquanto vais partilhando connosco. Então, olha, pilares do autocuidado, eu destaco autoconhecimento. Destaco autogentileza e autocompaixão. Destaco autorresponsabilidade, que é aqui um tópico que não abordamos tanto, mas e se calhar podemos ficar assim: autoconhecimento, autogentileza, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, acima de tudo, empodera-nos, é poder pessoal, permite-nos perceber o que é que precisamos e mobiliza-nos para a ação, para fazermos aquilo que realmente precisamos, permite-nos sair da posição, às vezes, da vítima, do não sou capaz, do isto não é para mim, não é? E ok, eu posso responsabilizar-me por aquilo que eu faço de bem e de menos bem e retirar daí lições de sucesso, experiências de aprendizagem e, portanto, eu considero que a responsabilidade pessoal é, assim, um superpoder e é um pilar no autocuidado. Faz-te sentido? Total. E agora estava a olhar para aqui, para o teu livro, 40 exercícios em áudio. E, portanto, tem muita parte prática. Fica a sugestão neste nosso episódio, O Poder do Autocuidado, um guia transformador para uma vida plena e feliz. Foi muito bom ter-te aqui a falar também na primeira pessoa, como profissional e também como ser humano nesta experiência, nesta jornada de autocuidado. Obrigada, Helena. Obrigada, Inês, de coração. Foi por existires, por fazeres Muito este obrigada. teu trabalho tão humanizado, com o qual me identifico tanto. Obrigada por teres vindo, por esta conversa tão boa. Foi um gosto muito grande e parabéns pelo teu trabalho, que é, assim, absolutamente inspirador. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. E obrigada a vocês também. Muito bom poder estar de volta a estas viagens, podermos ir juntos. Espero que esta conversa também tenha despertado em vocês inspirações ou alguma chave se tenha virado e que agora seja um momento também para buscarem mais autocuidado com autorresponsabilidade. Por isso, encontro-vos no próximo episódio, já para a semana. Até breve.